radiadores. Ferrado. Ferrado também. Então, consequência, a embreagem aqueceu. Porque trepidação, essas coisas ele sempre deu. Era a minha reclamação. Até que em 2021, se não me engano, eles me pediram, não vou pedir o Gustavo, até que era o atendente lá. Vou pedir a peça que preciso trocar, até então eu não sabia que peça que era. Não, Vinícius, está bem oxidado mesmo, hein? Você falou que a água entra porque ela lavou o motor. Eu nunca lavei motor, não. E chuva não poderia cair água aqui, não? Chuva é bem difícil. Difícil? Quantos boletins técnicos da Ford existem sobre problema de infiltração de água desse carro? Dessa transmissão? Esse carro tinha snorkel? Ele tinha? Não. E não tinha o snorkel? Não, essa caixa, Então era uma deficiência da Ford. essa caixa parece que Não Mas eu tinha. recebi um caso falando que era pra... Vocês trocaram mais ou menos um ano atrás o TCM desse carro. foi aqui. Foi. aqui. E não fizeram a aplicação do boletim técnico do snorkel? Esses marcos aí não tem boletim, não. Tem. Eu tenho ele aqui nas minhas mãos. Se quiser, eu te mostro. Pode mostrar, por favor. Tá. Vamos lá. Os outros bem encaixados aqui, né? Bem aqui nessa posição aqui, ó. Eu queria saber... Bem nessa posição aqui. Vamos pegar a imagem dele. Recall deveria ser, mas por questão... eu falei sobre o boletim técnico. Então tá aqui o boletim técnico, o carro esteve aqui, fez a campanha do TCM e negligenciaram então a questão do snorkel. O motor de arranque também aqui não tem nenhuma marca que estava vedado com o silicone na posição. Só vou tentar te explicar, você que é proprietário do veículo. A Ford cometeu o maior erro dela. Se você olhar, esse aqui é um Ford Focus, você vai ver que aqui não tem uma grelha caindo em cima. E no seu carro ela errou e colocou esse ponto de drenagem da grelha do limpador de para-brisa com um buraquinho que a água cai aqui e a água direciona exatamente em cima da transmissão, naquele ponto onde fica. Então aqui, ó, esse ponto, a água cai por cima do motor. É um dos pontos, mas ela errou mais de uma vez ao colocar também uma falha de vedação nessa região aqui, que é do motor de arranque, e na união da transmissão com o bloco do motor, há um outro ponto que a água também entra, infiltra. Então isso tudo a Ford já mandou os concessionários realizarem há bastante tempo essa intervenção com esse tipo de situação. E ele está falando que o carro não tinha esse componente, né? Então é isso. Eu vou falar para você, iria talvez reduzir a possibilidade desse problema, mas nem fazendo isso os carros foram resolvidos, porque os carros 2017 e 2018 continuam dando outros problemas. Então é o que a gente fala, é uma infelicidade que vocês estão passando. Eu passei por isso, sei exatamente essa situação. Então o que a gente precisava era evidenciar essa situação do oxidado. Tudo isso decorre de falhas do processo. Agora, o mais incrível é você ver que a Ford realizou o procedimento de troca dessa peça e no momento ela poderia ter colocado o tal do snorkel aqui e evitado assim, pelo menos a sobrevida. talvez a retardar um pouco os outros problemas que essa transmissão apresenta, mas esse oxidado aqui é claramente, realmente, ele tem razão, a peça é suscetível, umidade, tudo. Tem gente que nunca, você não vai ver aqui marca de molhado, de umidade, de uma coisa grave, mas tá fato aqui, ó. Não tomou nem chuva. O do carro é muito novo. Aí se a senhora quiser depois discutir lá com o gerente aí do pós-venda deles aí sobre essa situação, pra saber que eles vão administrar com a senhora, né? Já que o carro teve aqui há menos de um ano e até o boletim técnico deles negligenciaram, né? Pois é, isso aí que me deixou triste, sabe? É a terceira resposta que eu tenho.
realmente o carro da senhora é muito novo. Só sabe a quilometragem agora que tá? 82, se não. Muito novo mesmo. Quando a Ford recomprou da minha esposa, eu tava com 42. Começou o segundo grande problema deu com 38. Ele é de 2014. Ele é de 2014. Ele é 2014, 15. Isso. Modelo 2015. Essa cor já é pro 2015, mas a fabricação 2014. Foi. Em dezembro de 2014 foi. Adquiriu. O interessante é que ele não tem a indicação Power Shift na tampa traseira, né? Fazendo evidência de uma EcoSport por volta de 80 mil quilômetros, câmbio Power Shift, data de fabricação 2014, modelo 2015. Nela aí na parte traseira não há a referência ao Power Shift na parte traseira, já é da época que eles começaram a retirar. O carro está aqui com um problema segundo eles, que o problema foi de que ela lavou o motor, mas sempre lembrando que esse carro tem essa deficiência da região da grelha do limpador de para-brisa, que faz cair água em cima exatamente do ponto de entrada da transmissão Power Shift. E o carro teve aqui teve um ano, né? Há um ano. Menos de um ano. A senhora quer aparecer na filmagem? A senhora permite eu divulgar a imagem da senhora? Sim. Pode. Então vamos lá, esse aqui é o testemunho do próprio consumidor. Há cerca de um ano você trocou esse componente aqui, que é falar que queria resolver o problema de sua transmissão, não é isso? Está dando o mesmo problema, que é aquela... O tranco. É um tranco, como se a gente tivesse engatado a marcha errada. E agora estão aqui, nós estávamos aqui escutando ele falar que o problema seria que você lavou o motor do seu carro. Sugeriu isso, né? Que oxidou porque entrou água, mas então a gente está nunca aqui lavou o motor. questão. E fui questionar o técnico aqui que está fazendo esse diagnóstico, perguntar para ele se ele tinha conhecimento do boletim técnico de colocação do snorkel nesse ponto e das outras vedações. Que então o carro esteve aqui há menos de um ano para trocar essa peça, e existem esses boletins, várias vezes repetidos, boletins da Ford. Fiz questão de imprimir eles e trazer aqui no momento, demonstrando a necessidade, segundo a própria Ford, de proceder a 3 pontos de vedação. Esse aqui, esse buraquinho que vocês estão vendo nessa imagem aqui que aplica esse snorkel, é exatamente esse ponto aqui, ó, na carcaça da caixa de marcha, que ele permite a entrada de água e fazer esse estrago aí, aumentar, né, o estrago. Então é isso que eu estou querendo passar para vocês. O que ele está colocando aqui, que seria de responsabilidade de vocês, a própria Ford já reconheceu em documentos internos dela como sendo de responsabilidade dela mesma, ok? E pelo ano ele estaria coberto dessas campanhas por mais de 10 anos. Se o carro é 2014, 2015, estaria pelo menos coberto por campanha, sem nem a gente entrar na questão do direito ao recall, há mais de 10 anos. Então o carro ainda não estamos em 2024. E o carro é realmente pouco rodado, tem 80 mil quilômetros apenas. Aí eu fiz questão de trazer aí os boletins da própria Ford. E para todo mundo levar um susto aí com o orçamento, estão falando que ela deveria pagar 14 mil reais por um problema que é da Ford. Então, para relacionar o carro aí com o problema, está a placa aí. A gravação estamos iniciando hoje é que dia? Hoje é terça-feira, 14. dia 14 de fevereiro de 23, desculpa. Nós vamos discutir aqui o orçamento da senhora Raquel, número 93079, do veículo uma EcoSport Freestyle 2.0, 80 mil quilômetros, 387. A placa do carro, você sabe qual que é a placa? Você sabe a placa? PVL 0174. PVL 0174. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Olá, bom dia. Prazer, André, tá joia? Tá bom? Como é que vai? Tudo bom?
tem? Ela é a dona do veículo? Ela é a dona do do veículo, veículo? Era meu, é de. a dona é antiga, Export eu passei sempre passei de mãe para filha. Os filhos. É o terceiro que eu tenho. É o terceiro que eu tenho. Alberto, o caso dela é o seguinte, houve lá uma oxidação interna, certo? E a gente tinha o TCM para trocar, o TCM já foi trocado, o TCM novo ficou para lá, agora apresentou trampo na caixa, perda das marchas lá. Aí ao desmontar foi por causa de oxidações e os morceguinhos estão enterrados. Travamento. Passei o orçamento, a gente passou o orçamento certinho para a formatadora, elas estão me questionando por que não colocou. Na época na forró lá, não fizeram os recall, não colocou o snorkel, não colocou a placa, não vai colocar porque a placa no carro dele, acho que é só no Fiesta que vai a placa. Só o Fiesta que vai a placa. O dele não vai placa, só o snorkel. O dele está sem a vedação também no motor de arranque e a vedação ali na união com o bloco do motor, que seriam as três campanhas lá juntas, né, que a Ford tinha orientado. Aí surpreendeu que no orçamento colocaram lá o plug snorkel lá no orçamento. Na hora que ela me mostrou, eu falei, ó, se tiver oxidação, uma das origens a gente já conhece aqui claramente. Ainda mais no EcoSport, que a água cai ali da grelha do limpador de para-brisa exatamente em cima do ponto onde há um furo superior. Aí chegou aqui, é o problema clássico de oxidação. Mas eu já falei para ela, resolvido o problema de oxidação, ninguém garante que o carro não vai ter outros problemas, que a gente já viu o carro sem oxidação dando problema também do Power Shift. Ferramenta a própria fuligem de embreagem de tudo. De tudo. E como a gente participa de um grupo que nós temos mais de 700 membros, exatamente com o problema do Power Shift, alguns já com ação na justiça, outros colhendo informação, falei para ela, ó, eu estou aqui em Belo Horizonte, eu tenho facilidade, vou lá acompanhar a senhora pelo menos para evidenciar, a gente fotografar e documentar. Porque o técnico mesmo o tempo todo falava que era por questão de entrada de água e falou para ela que provavelmente ela lavou o motor do carro. E ela falou, eu nunca lavei o motor do carro. Eu falei para ela que diferente dela lavar ou não o motor do carro, a entrada de água provavelmente ocorre pela questão do ponto superior ali da grelha. Pode acontecer, sim. E aí, o surpresa foi que o carro fez, então, aqui, há um ano atrás, a troca dos TCM e os outros boletins que falam para poder verificar as vedações da transmissão, inclusive a instalação do snorkel, não deveria ter sido feito e não foi feito. Então, que isso poderia ter contribuído para esse problema hoje que ela está vendo lá do oxidado. Só que só depois que trocar tudo ainda vai saber se tem algum outro problema ou se houve mais algum outro dano ou se tem outros problemas. Porque a experiência própria minha foi que trocaram tudo do carro da minha esposa, passou 1.000 quilômetros, teve que trocar de novo, mesmo o TCM que já tinha sido trocado, passou mais 1.000, o carro estava causando tanto tranco e tudo, eles tentavam resolver, mas eu já estava com a ação na justiça quando a Ford resolveu recomprar meu carro. Sim. Então a gente conhece todo o trâmite, o processo, vamos falar assim, as falácias que a Ford se utiliza para poder tentar ganhar tempo para o consumidor e às vezes chegar a vencer um período aí de prazo para a pessoa achar que ela não tem direito. Sendo que a gente está tratando de uma questão de vício oculto. Isso aí eu não vou. Vou nem Que falar. é mais de 20 anos. É um posicionamento, né? Sim, sim. Isso aí até. Não, né? É a tudo suposição. perfeito até aqui. Sim. É a questão, a gente sabe o que está ocorrendo, sabe às vezes o encaminhamento e o que ela pretende é saber qual vai ser o posicionamento da Ford em cima da constatação do vício, entendeu? Ela se recusa a querer pagar por uma manutenção e ficar, tipo assim, ela ser onerada por um problema que não é de responsabilidade dela, não é um mau uso dela, ela não deu causa ao problema, então... Já está com quantos quilômetros já? 82. 2014, 2015. Já tem uma utilização considerável aí. Como, né, você é entendedor dos processos, eles sabem também vamos dizer, da política que é a concessionária e o fabricante. Né? Vamos dizer, as autorizações e liberações, concessões que eles nos fazem para poder estar executando reparo em qualquer veículo. Reparo de Power Shift são reparos passíveis de autorização prévia e de que esteja tudo dentro do prazo, igual moto TCM, 10 anos após nota fiscal, embreagem, 5 anos, é isso? 7. 7 anos após. Fazia
mesmo mês que eu trouxe o carro dando defeito aqui, tá A embreagem vencida. eles não dão garantia se não tiver sinal de vazamento do retentor só dos de retentores. Isso é uma falácia, foi uma cortina de fumaça que a Ford usou. O problema nunca foi o retentor. Então, E eu descobri isso por causa da investigação que foi conduzida pelo Ministério Público em 2015, aquele 2014, 2015, a senhora teve acesso lá aos documentos. Sim. E aí eu fui interpelar as pessoas que tinham entrado com a ação. Todas elas cancelaram a ação exatamente pela mesma questão. Entendi. Acordo com a Ford. A Ford foi lá e comprou todo mundo. Então acho que a política, a postura da empresa já se mostra que ela não é uma empresa honesta. Então eu só tenho que divulgar. Eu tenho as provas, eu tenho as informações, eu tenho tudo. Eu só faço ajudar as pessoas. Eu já resolvi o meu problema, né? E esse orçamento aí fica muito oneroso pra gente. caro pra caramba. 14 mil reais que é o caso é meu muito aí. ruim, É um dinheiro que eu vou. Como é que eu faço de uma hora para outra ter que desembolsar isso? Com o carro parado, Sem que eu não contar o tenho tempo que eu confiança. passo também de ficou parado, a gente teve que ir. Eu já gastei muito de andar só de ônibus e. Pra viajar, porque não tem- Pra nós, foi que dia? Foi dia... Ele estava lá parado no interior, Ah, né? tá. Aí a gente mandou Que dia que trazer foi? na semana passada. Foi até tá rápido. Foi segunda-feira que ele chegou. Acho que deve ser. Segunda-feira. A gente desmontou Na semana- outra segunda, é? Semana passada já tinha desmontado. Foi até rápido. Dia Porque eu 7 vejo meus colegas do grupo 7 de relatando fevereiro. Não sei quantos Aqui o orçamento é meses. de 7 de fevereiro. E como apareceu um asterisco aqui, negócio de aqui. Aí eu ainda até falei pra Raquel, olha lá com a atendente se tem essa peça. Porque eu asterisco falei, não tem. então. Mas ela falou que chega Tem. rápido. Aí ela falou, não, Que quinta-feira ela o liberou. Jogo cilindro. Então eu ainda falei que às vezes esse carro vai ficar mais tempo lá parado por causa de peça. Que eu sei que tem problemas, né? Inicialmente chega aqui e Mas- dá andamento rápido. A gente não fica com o carro parado aqui, não fica diagnóstico. Então, aí o próprio mecânico falou agora que já está com todas as peças aí que poderia trocar. E uma demanda altíssima, né? Demanda altíssima. Ó, eu não vejo muita alternativa igual a gente lida com isso demais todo dia, a não ser só pleitear esses direitos aí da montadora, a concessionária como co-participante, quem te vendeu também faz parte. Você está sugerindo do que ela processo. procure então a justiça mesmo? Eu não estou sugerindo, né? Qual eu outra tenho alternativa? Você acha que se ela reclamar no atendimento ao cliente lá da Ford? 0800? Não sei. Pode se tentar. Tá. Se Pode não se der tentar o uma ouvidoria, uma ouvidoria da Ford. Ouvidoria, isso. Da Ford. Porque a concessionária só tem poder de executar, de aplicar alguma peça, né? O que acontece? Garantia, né? Não é, vamos pensar, pegar uma peça do estoque, pôr no seu carro, está tudo resolvido. É um negócio, tá? Um negócio que funciona da seguinte forma. A concessionária compra a peça da montadora. A peça chega, a gente aplica em média aí 25% nessa peça que chega, mais a mão de obra necessária para o reparo. Fecha o pacote, emite uma nota contra a montadora, né? Então não é nenhuma cortesia. Não é realmente filantrópica, negócio. a gente sabe, é uma negócio prestação de mesmo, serviço entre prestação de empresas. serviço. Então a gente, né, tem a peça do estoque, que é do dono dessa empresa, que não pode bancar uma garantia para uma montadora, né? Isso aí Impõe se autorizado. A nossa questão é exatamente se a intervenção proposta vai sanar em definitivo o problema dela. Não é essa questão de querer falar de garantia legal de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias, de um ano. A gente está querendo falar o seguinte: era um sistema que foi projetado pela Ford, segundo ela iria durar pelo menos 240 mil quilômetros. O dela está falhando agora, já depois de várias vezes, com 1/3 desse prazo. Quer dizer, ela estaria sendo onerada por uma coisa que ela não deveria assumir responsabilidade e que tem uma origem, até mesmo documentado por boletins técnicos da própria Ford, solicitando que as concessionárias fizessem as intervenções, as adequações, e o carro dela, por mais surpreendente que possa parecer, passou por todas as manutenções em concessionária, realizando todas as campanhas. Então, quando a gente vê que alguém até mesmo negligenciou a instalação do snorkel, a gente fica R$10 assustado. custa esse negócio. Mas não é questão. Eu falei com ele, né? Ele falou que a gente falou lá em cima que se a gente tivesse, né? Como a gente tem um conhecimento e tudo mais, a gente estaria enganando como consumidor. Eu falei, não, jamais. A gente poderia chamar, fazer uma ocorrência, Deixa eu vou explicar para você por que é isso. Comigo. Não, vou falar claramente para você, Silmar. Por muito pouco minha mulher não morreu por causa desse problema.
Tá. Não, tudo É bem, sério, eu é sei, sério. eu sei. E eu conheço outras pessoas. Eu tô falando com você, inicialmente eu Não, só trabalho- tô te contando, você não tem a noção do risco que é tenho, esse? eu trabalho Ou todo você dia. deveria ter? Tenho todo dia. Não, só tô te falando. Então você deveria ter e ter trabalho apreço pela pessoa, porque Tem quando... apreço, não sou eu que faço. Não, sou eu que sei, faço mas isso. foi feito e tem um erro, tem um problema. Tem um erro de Não, mas projeto, esse- tem um erro esse de caso que você está condução do falando, projeto. A gente aqui é reparador. Sim, eu sei Você disso. não pode embutir isso aí que você está falando na minha pessoa. Aqui. Eu bem claro, já fui você chefe de não oficina, já faz. fui gerente de oficina, já fui diretor de pós-venda. Eu sei muito bem o que é responsabilidade. Quando você aceita ou não aceita fazer alguma coisa que é imoral ou ilegal. Entendeu? Se eu tiver consciência de que eu estou fazendo um tipo de reparação, que eu estou tapeando o consumidor e ganhando tempo, eu me sinto aviltado dentro das questões pessoais que fazem parte de mim. Eu não posso garantir sobre você. Eu só posso falar sobre mim. Eu só estou falando de mim. Então, eu acho muito, muito problemático quando alguém faz uma afirmação como vocês estão fazendo, como vocês não sentiram na pele. E minha esposa foi tirada de dentro de um carro quando ele deu problema, travada no volante, num estado nervoso, que ela quase morreu no carro, ok? E isso acontece com várias outras pessoas. Então, isso pode acontecer com uma pessoa ou com outra. Então, desculpa, você está colocando assuntos, né? Não, pessoal, é uma experiência pessoal, me permitiu estudar, entender. Mas eu faço parte de um grupo que tem 700 pessoas e tem... Cada um grande concorda maioria de um jeito, relata problemas mas esse assunto seríssimos, não vai levar em nada o que a gente está resolvendo aqui. A gente está trabalhando, conversando numa situação que é dispensável aqui nessa. Não, mas a questão dela é o seguinte, ela vai representar as duas partes. É porque ela está com receio de pegar um carro, a princípio, entre aspas, reparado pela concessionária e devolver para o uso diário e colocando em risco a vida das ainda filhas dela. pagando um preço exorbitante desse, que a gente não vai ter que correr atrás para poder ainda ter o carro parado na garagem. Entendeu? É um problema. A sua pergunta que você me fez para mim como concessionária e depois o assunto, né, mudou para toda essa questão aí que não vinha no assunto. Sim. Se será resolvido em definitivo. Sim. Como reparador e o carro com 80 mil, eu não posso dizer que nada será resolvido como definitivo. Né? Sabemos que existe desgaste de componentes que pode vir a falhar durante o decorrer do tempo. Sim. Inclusive as peças substituídas têm 1 ano de garantia na rede concessionária. Né? Então, existe mas uma a garantia pra POD isso. Essa dizia, pergunta- não, garantia contratual é uma coisa, garantia legal é outra. Uma peça que jamais deveria falhar, ela deve durar tanto tempo quanto o carro mesmo. Então, pela legislação, são 20 anos. Então, a gente não está falando de uma questão de garantia contratual, a gente está falando de garantia legal. E é isso que ela está pleiteando. Ela não está aqui simplesmente... As pessoas, às vezes, nem sabem que existe a garantia Deixa eu legal. falar. Tá difícil a gente conversar, Sim. porque tá unilateral. A gente fala, o senhor Não, se escutei sobrepõe. você. Não, escutei. Eu não consigo concluir. Tá, tudo bem. Também é só porque esse tipo de situação vocês têm que passar para fora, porque vocês são funcionários, né, de lá. Vocês estão prestando serviço. Prestando serviço. Somos prestadores de serviço. Estão prestando um serviço. Então fala, olha, isso está dando problema assim, assim, assim. Os clientes estão relatando que está correndo risco de vida, isso aqui está achado. Então, assim, entrar nesse para forçar, inclusive, eles fazerem de volta. Eles têm isso em grande escala. Isso em grande escala. Esse problema? Isso aqui em grande escala. Eu falei com você. É isso que eu estou relatando. É o que a senhora A gente faz sabe. isso aqui todo dia tem esse reparo, todo dia tem isso aí. Está em pauta a moto PCM, não tem hoje no mercado, porque a demanda é altíssima. Não tem. Então, eles têm conhecimento disso, igual ele mesmo relatou, tem inúmeras ações como eu disse. A montadora defende, né, o que ela entende como direito deles, os clientes defendem o que eles têm como direito deles. E nós fazemos um papel assim. A gente, quando pega o seu carro, tem um reparo nele, a gente passa tudo para eles. Fotos, evidência, quilometragem do carro, vai toda, já passa a ter acesso a tudo. É totalmente integrado. Tem acesso a tudo, mas no caso, existe alguma negociação que eu posso fazer agora É igual fazer assim, ó. para eu me desembolsar esse dinheiro, que eu vou arrumar esse carro e vou deixar o carro parado, porque eu não tenho confiança em andar nele mais, entendeu? Eu não ponho meus filhos dentro do carro, nem eu. O risco que a gente corre Eu te entendo. por causa de tanto relato. O que você me sugere fazer? Eu sou a terceira Xford que eu tenho. Eu gosto da Ford, sou cliente há
há 20 anos que eu sou cliente da Ford, então assim, eu fico chateada dessa displicência da Ford, não estou nem falando de vocês aqui estão representando, né? Sim. A Ford. Então é com vocês que eu tenho que falar. Sim. Ou vocês sugerem outro meio que eu possa estar procurando? Sugerir, né? Não seria eu a pessoa para informar isso, né? Isso aí a senhora tem que ver outras situações. Agora a senhora recorreu a ele, a senhora sabe porque também tecnicamente ele é isso. Ela sabe a quem recorrer para. Mas, por exemplo, eu posso ter esse reparo, porque há um mês vencida a garantia que dava naquelas. Não foi feito nada no meu carro e eu relatando o mesmo problema que eu relato agora. Aí, depois de um ano, vem com uma nota. O mesmo problema, aí é outro lugar, outras peças que estão com problema. Eu tenho que pagar outro valor. Quer dizer, não vai ter fim. Então, assim, existe alguma negociação que eu possa fazer para estender essa garantia, por exemplo? Não, isso aí não. O que eles fazem, o que ela está falando, que às vezes ela dá cortesia. Ok, ela vai lá e repara. Cortesia. O que eu vou só advertir é que sanar o problema, só vão ganhar tempo. Ela não. Mas eu vou deixar o carro aqui, né? Vou tirar o carro daqui. Tem jeito de montar do jeito que está e eu levar embora desse jeito? As pessoas normalmente entram com a ação e largam o carro dentro do concessionário. Pois é. Abandona o carro. É isso que não acontece. Tem uma situação que tem que tomar cuidado com isso, tá? Gente, eu tô colocando nos lugares, eu quero demais resolver o problema. Resolver os negócios. Mas essa ideia de deixar a carro no funcionário não é uma boa ideia. A gente já vê vários casos aqui. A partir do momento que há uma definição, o departamento jurídico entra com uma notificação. Isso o advogado notifica eles, eles se tornam um depositário fiel, porque a responsabilidade deles é muito clara. Então, aí, coloca questão de diária, de ocupar espaço produtivo e tal. Então, entra uma outra questão. Eu já te falei, só demora. Depende o meu processo junto à Ford do Power Shift não durou 3 meses, porque a Ford resolveu fazer um acordo, ok? Em outras situações, demora 3 anos, 5 anos, vai depender muito de como que é. Como os advogados, a senhora já viu lá, estão entrando até no fórum lá nas comarcas lá de São Paulo, a decisão normalmente já sai liminar, porque tem vários outros liminares de carro reserva dada aos consumidores. Então isso, de uma forma ou de outra, gera uma despesa para a Ford e isso abrevia o tempo da negociação até para eles te oferecer um acordo. Porque se não oferecer acordo, eu ia ficar feliz da vida em ficar anos e anos usando um carro sem eu ter que ter despesa nem de manutenção, só de botar combustível por conta da Ford. Você também não ia ficar feliz? Já pensou você ficar com um carro 3 anos, 5 anos por conta da Ford? Então, na hora que ela começa a oferecer acordo, as pessoas também fazem essa conta na cabeça e falam o seguinte: vou ficar anos com a Ford pagando carro para mim, e vai subir o valor. Fazer uma solicitação de extensão disso aí, uma solicitação de extensão de garantia, com os componentes envolvidos no reparo, a gente manda. Aí na pronto me manda, eu faço um e-mail colocando a percepção das clientes aqui. Eu vou tentar ligar no 0800 também para tentar ver o que a Ford... A sugestão que eu te dou é muito boa, porque a Ford tem 2 níveis de atendimento. Anota o protocolo, passa pra gente, e faz o seguinte, só espera um tiquinho, deixa eu fazer primeiro, porque aí você vai falar que já tem um atendimento. Documento lá para eles. Eles têm o primeiro nível de atendimento que eu falo que só registra lá no CAF Ford, né, no Central de Atendimento Ford, que é o saque deles, e tem um segundo nível que seria a ouvidoria da própria Ford. É tipo assim, eu tive um problema, relatei para o CAF e aí não foi atendido. E aí, no mesmo momento, a senhora começa com aquela história que a senhora já viu todo mundo falando que deu certo, que foi o reclame aqui, o consumidor.gov.br. Quando bota, né, a senhora coloca, no meu caso, eu recebi lá um orçamento de X reais, né, tive na concessionária, conversei, eles entenderam o meu lado, fizeram uma solicitação de extensão de garantia e enviaram para vocês. Entendi. Eu preciso saber como é que eu vou ficar. Sim.
Vamos fazer Como é assim, que então. pega Humberto Dias, né? Isso. Pega o contato dele? Ele tem um cartãozinho, pega o cartãozinho dele aí, guarda você o tem- cartãozinho dele. O contato que eu posso fazer, Pra porque mandar aí... por e-mail, que tá rolando? Porque aí eu Silmar, não é coloco- nada contra vocês não, é só se que é isso aí. E eu vou brincar com A você. gente é trabalhador. E já tem 20 anos que eu tô aqui. Sim. Eu tenho 20 anos de empresa. Aí se põe no lugar dele, Eu pode também, perder o esposo. eu também ponho. Se alguém tivesse dado uma dica pra você de falar, olha, o problema deixa eu falar com você. A gente está aqui, nós somos seres humanos, eu sou consumidor igual vocês. A gente vê várias situações, N situações. Você tem N situações que acontecem na vida da gente. A gente pode estar andando e acontecendo um acidente. Pode. Claro, quando a gente tem um veículo, a gente tem uma range. Já chegou pessoas aqui falando pra gente da range deu defeito e acertou outro carro, bateu no outro carro. Mas a gente tem que seguir algumas regras. Sim. Eu não consigo, né? A gente tem que seguir uma hierarquia. Eu não posso, eu, Silmar, quebrar a hierarquia. Quem me Não tem atendia lá força. na foi lá era o Gustavo. O Gustavo, uma das vezes que Machado atendeu a senhora lá, o chefe de Não. oficina? Quem era o chefe de oficina? Depois era uma moça, não sei, não. Era. Esqueci o que a senhora está falando. Não sei. Eu sempre fui uma cliente muito boazinha, então... Não, mas assim, aqui também a gente está aqui, a gente preza aqui. Mas o Gustavo chegou a falar pra mim, assim, ó, eu cheguei com um papel lá, né, falando sobre essas não, pescas, até então eu não sabia, ele chegou a falar assim, ó, se não deu problema no seu carro, vai dar. Ele, e isso me assustou, você acredita? Foi a primeira pessoa que me abriu os olhos do problema com a justiça. Foi a primeira pessoa. Então, aí quando eu fui atrás dele lá, foi lá, já tinha fechado. Não achei mais o... Aí eu... Gustavo lá, Forlan fechou, Emanuel fechou, Pisa fechou. Todo mundo fechou, ficou só a gente. E nós, consumidores, ficamos preocupados. Não, mas você pode ver, o seu carro esteve aqui com a gente, com menos de 2 dias a gente já desmontou, já diagnosticou. Nosso trabalho aqui, a gente preza muito pela rapidez. Eu isso a primeira vez que eu tive aqui, Mas por agora, menos de um ano. deixa eu falar pra você, Porque alguns aí eu ia boletins, ficar mais tranquila. Não ia dar esse problema, ia dar alguns outro. ia dar boletins, outro, deixa eu falar pra mas- vocês, alguns boletins não são mais colocados, igual ele está falando aí, alguns boletins a montadora não atribui mais para a versão do seu carro, não é, velho? Alguns boletins não são mais atribuídos. O senhor tem em mãos aí vários boletins, alguns boletins não são mais atribuídos. Ou por data, Depois ou eu por posso tempo. pegar certinho por Eu data acho e ver a melhor, acho cobertura, melhor eu entrar porque lá o termo assinado com o Ministério Público de São Paulo, o carro dela está dentro da lista. Eu sei, mas aqui tá, com a eu já olhei gente, também. aqui a montadora a gente olha, a gente tem acesso. Sim. Eu também tenho acesso ao Se Waze. a senhora tivesse, se a senhora É isso. ficado, igual eu falei com a senhora. Toda tivesse vez lá que eu preciso certinho, documentar, eu vou no tivesse lá Waze e certinho, pego também, a mesma A coisa. gente teria trocado com a senhora. Porque a gente recebe pra isso, igual eu falo pra vocês, se for um negócio, a gente Silmar, recebe. nosso papel é profissional. Então, eu entendo de vocês, respeito de vocês, só que você não pode querer que a gente chegue aqui e fale para ela que a história é só essa e vai ficar só desse jeito, porque ela, exatamente, ela está sendo lesada. Hoje eu estou tendo a oportunidade de ajudar ela, já ajudei milhares de pessoas. Não, certo. Ela sabe disso, o pessoal lá chegou, ela sabe. Sei. Então a gente faz é quase que um trabalho humanitário. Vocês entender que eu chego e ensino todo mundo lá, todo mundo fica me pedindo assim, André, você tem jeito de ser assistente técnico meu no processo na justiça? O que eu falo para a senhora? Não precisa. Entra com o processo e pega a prova emprestada, porque prova emprestada tem validade na justiça. É contra a Ford, é a mesma ação. Então fala assim, um trabalho de um engenheiro hoje que custa na faixa de uns 20 mil reais de ser assistente para fazer como se fosse o papel do perito, Certo. eu faço de graça para as pessoas, eu ajudo e falo para elas assim, não contrata perito, engenheiro, não precisa disso não. Ela vê isso todo dia lá no... Não viabiliza o negócio, né? Oi? Não, Não você vai viabilizar o receber, negócio, não. você vai receber, vai pagar. Não, eu tô falando pra ela. Não, é porque ela recebe muito mais do que isso. Ela recebe o que ela paga do perito, ela recebe pra tudo que ela tem o gasto. Tudo que é comprovar o gasto. O que eu falo pra ele é o seguinte, num primeiro momento você vai ter que desembolsar um valor que ela tem às vezes condição de pagar. Eu tenho muita gente que hoje, até motorista de Uber, é de lamentável, é muito mais sério. Muito mais sério. É humanitário. Mas por isso que a gente conversa Agradeço. profissionalmente, Estamos aqui certo para ajudar vocês e para fazer o melhor serviço. Por isso nós estamos, sempre. Então eu vou A gente fazer faz, o que você vê com manda com a Beatriz também ou posso ser direto para você, André? Vai certo. Tá.
Obrigado então pela atenção de vocês aí. Bom dia. Muito obrigada. Lá ver se te manda esse e-mail hoje, Lili. Isso, vou fazer a gente agilizar. Não, falei eu, né? Ah, sim. A gente manda lá, manda a EG hoje de uma vez, assim que se ela tiver no de protocolo, você já passa no de protocolo pra gente e tudo mais. Vamos ver o que a Ford fala com a gente. Eu posso então no e-mail, não sei como é que é esse contato? Pelo saque. Saque é Só pelo tem Eu vou te dar o telefone. número do protocolo. A senhora tem o Eu 0800 posso da Ford? falar isso que vocês também estão tentando. Tem até pelo WhatsApp também, pelo aplicativo, na internet. Tá. Várias Usa coisas. cortesina, facilidade, extensão. Tá bom? Obrigado, então Obrigado a prazer, você. Silmar, Realmente, até bom dia. logo. Obrigada, senhor. Obrigado, Um senhora. prazer, Nada com viu? Deus. Até Eu logo. poder Tchau, tchau. receber. Olá pessoal, chegamos então aí ao final desse vídeo aí, essa denúncia que eu quero sempre trazer para poder ajudar os consumidores. Já ajudamos aí através do grupo do Ford Me Fordeu, os Fordidos pela Ford, que tem um problema da transmissão Power Shift, que é uma forma de denunciar essa ocorrência diária, onde centenas de consumidores procuram as concessionárias Ford e sempre são enganados, tendo que fazer manutenções indevidas dos veículos do problema da transmissão Power Shift, sendo que essa busca por essa reparação é sempre motivada, incentivada pela concessionária, fazendo a substituição de peças e componentes que não são necessários realmente para qualquer intervenção, nem seriam necessários aplicados. Quanto mais na questão do Power Shift, que jamais vai trazer normalidade ao sistema. No caso específico dessa consumidora aí, eles estavam alegando que ela tinha lavado o motor, ou entrado numa enxurrada, qualquer coisa disso. Agora é época, né? Estamos finalizando em fevereiro. Muita chuva ainda aqui na nossa região aqui de Belo Horizonte. Poderia até ser, mas o carro dela não estava nesse período, mas entrou logo depois também que começou o período de chuva. O período de chuva pode ter assim agravado o problema dela, também não é de responsabilidade dela. É mais um problema da Ford, que ela conhece, sabe. Eram os processos que deviam ter sido feitos. Todas as vezes essa cliente passou em todas as revisões até os 80 mil quilômetros na concessionária, fazendo manutenção dentro da concessionária, e eles negligenciaram, talvez por interesse próprio, até para abreviar quanto mais o serviço de ocorrência de um problema de Power Shift. Eu até duvido que esse tenha sido o primeiro problema dela e já deve ter sofrido outras intervenções, até mesmo sem ela ter a ciência correta. Isso aí a gente só poderia ter uma informação correta se a gente acessasse o sistema de gestão de informações de oficina e manutenção da própria Ford, que chama Sistema OASIS, né? OASIS, que são as siglas que traduzem, né? As letrinhas, falam um sistema que é utilizado pela Ford, onde dá todos os custos de manutenção em garantia e bota o histórico do carro. Mas eu estou aqui para poder passar isso para vocês, esclarecer mais uma vez. Procurem o auxílio, a ajuda de um profissional que conheça, que realmente entenda, acompanhe vocês nas oficinas, vá no grupo, pegue os documentos, todas as alegações que as concessionárias e os próprios mecânicos, consultores da Ford estão fazendo são falácias, são mentiras, eles estão faltando com a verdade. Isso aí para mim é o que mais machuca, é saber que um ser humano está conscientemente enganando outro ser humano, sabendo que aquele tipo de reparo proposto não tem solução, coloca a vida das pessoas em risco. Já há relatos, já há documentações, aqui no Brasil é pouca, todas as vezes que a gente tenta aproximar dos casos onde houveram fatalidades, essas famílias são de uma forma ou de outra contactadas e fazem acordos com cláusula de confidencialidade. É defeso as partes fazerem a divulgação ou comunicação ou publicidade sobre o fato. É isso que acontece. Então eu estou mais uma vez vindo aqui esclarecer. Infelizmente quem deveria nos proteger e já entrou às vezes em alguns níveis nesse processo, que seria o Ministério Público ou a própria Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que é o ápice desse processo, desse conjunto de órgãos de proteção e defesa do consumidor, então que congrega todos os PROCONs do Brasil,
que seria a última instância que deveria levar a Ford a fazer, já era por questão do prejuízo econômico, ou seja, um vício sem solução, ele se torna um bem que tem que ser indenizado pelo fabricante. É uma indenização que hoje passaria facilmente dos 20 bilhões e, além disso, alertaria as famílias de várias pessoas que perderam seus entes queridos em acidentes com veículos Ford nas estradas por falha dessa transmissão. Então fiquem atentos que o pior dos acontecimentos que é relatado pelas pessoas é o tal do neutro involuntário. É como se o carro caísse em ponto morto, né? A alavanca se deslocasse como se fosse por neutro, mas sem que você efetivamente tenha colocado. E é um recurso que a transmissão hoje tem para poder evitar o travamento e deixar longas marcas de frenagem na pista, o que denunciaria que o problema, que o carro teve um acidente, que matou, às vezes vitimou durante uma ultrapassagem, uma curva, que era em função de uma falha na transmissão Power Shift. Sabendo que no Brasil a transmissão foi até 2018 e a Ford dizia que os modelos 2017 e 2018 não tinham problema e hoje nós sabemos que eles enfrentam os mesmos problemas. Sabendo ainda que essa versão 17 e 18 já teria uma infinidade de melhorias e de ajustes e de colocação do snorkel, que vocês viram aí claramente aí nesse processo aí, desse atendimento, de outras vedações, e não oxida por questão de entrada de água, mas há outros problemas que levam ao trancamento, ao não funcionamento dessa transmissão. Então, é mais uma vez falando, ó, eu sou engenheiro mecânico, eu trabalho há mais de 30 anos com isso, eu tenho um nível de conhecimento que eu posso compartilhar com as pessoas, então talvez eu tenha uma facilidade para entender o que é os processos, o que está acontecendo, e tento de uma forma ou de outra colaborar com a justiça dos homens, entendeu? Não vamos esperar a justiça divina não, mas a gente tem que colocar o dedo na ferida e buscar que esses órgãos que estão prevaricando façam o trabalho deles e que busque que a Ford nos indenize todos os consumidores que tiveram Power Shift, porque hoje, vamos falar assim, o modus operandi dela para enganar os consumidores é sempre prometer um reparo. Quando ela é confrontada num nível mais firme de alguém que conheça, que saiba do seu direito, sabe do problema, ela vai lá e oferece o reparo de uma forma gratuita. Aí essa pessoa pega o carro reparado, entre aspas, que jamais será reparado, e tenta passar a bomba adiante, que a gente fala, passar a bomba de merda adiante, tentar passar o Power Shift adiante. E leva outro consumidor a pegar o carro. Aí essa pessoa pega, roda mais 1.000, 2.000 km, o carro volta do problema, ela vai juntar a Ford, tenta uma solução, aí acaba gastando dinheiro, comprando componentes da Ford, pagando mão de obra às vezes para a concessionária Ford, e virou um ciclo vicioso que sempre o Power Shift passou a dar lucro, o problema que a Ford causou para os consumidores. Ela ganha com isso, é isso que vocês têm que entender. Toda vez que alguém tenta reparar um Power Shift, é procrastinar uma situação definitiva, né? Retardar indefinidamente uma situação que só é resolvida mesmo com a retirada desse veículo do mercado. Mas pasmem, minha esposa assinou o contrato com a Ford, ela indenizou o valor integral que foi pago no veículo 0 km atualizado, ainda deu mais 5 mil, que seria o valor relativo ao proveito econômico que nós tivemos com a ação, o carro mais ou menos 10%, então quer dizer que nós ganhamos mais ou menos a título 50 mil acima do valor que era da tabela FIP do veículo, e o advogado ganhou 5 mil reais, ou seja, 10% do valor em questão de honorários pelo acordo. Demandou mais ou menos 3 meses esse processo, mas o que a Ford fez com o carro, que era da minha esposa? Isso é o pior. Ela sabe do problema, sabe que não tem solução, em vez dela retirar o veículo do mercado, ela faz uma jogada e repassa o veículo para empresas de leilão que voltam os carros para o mercado sem direito à garantia. Vocês acham isso legal? Já pensou você comprar um carro desse? Você sem saber? Quase todo dia entra alguém no grupo, o grupo tem hoje mais de 700 pessoas no Telegram, quase que diariamente entra um ou sai um, mas sempre está entrando alguém que foi há pouco tempo enganado.
Eu faço uma estimativa que deve estragar mais ou menos 7 carros, 10% dos carros fabricados, cerca de 200 mil carros, 10% desses carros pelo menos vão dar problema durante um ano. Cada ano deve ter uns 10%. É um volume muito grande, é pelo menos 20 mil carros dando problema anualmente. E se você dividir esses 20 mil carros aí pelas 54 semanas, vocês vão ver a quantidade de carro que está todo dia entrando dentro de concessionária para fazer manutenção de power shift. E o quanto a Ford ainda está ganhando com esse problema que ela mesma causou. Então, vamos lá, gente. É só com união. Acho que agora falta um dia para o lançamento de um super carro aí da Ford. Vamos lá, vamos escrever lá, vamos falar qual que é a verdade sobre a Ford. Se todos os brasileiros algum dia tivessem noção de quem é realmente essa empresa, conhecesse a história do Ford Pinto, entendeu? Um carro comercializado na época lá nos Estados Unidos que pegava fogo entre mais ou menos, acho que 1972 ou 73 até 1977, ficaria abismado como é que uma empresa dessa ainda está no mercado depois de saber que ela conscientemente sabia dos riscos e economizou num projeto que estava matando cerca de 700 americanos por ano. E isso aí são os que morreram por queimaduras, fora os que tinham sequelas, ficaram, né, até hoje com sequelas graves das queimaduras. Então, essa é uma das histórias tétricas da Ford. E outra é a dos pneus também, que ela escolheu uma calibragem dos pneus da Firestone e virou uma briga eterna entre a Firestone e ela, se o pneu da Firestone tinha ou não tinha problema, mas quem empregou o pneu lá e tem a responsabilidade era ela. Então, a forma que ela agiu com os consumidores não foi legal. O Power Shift é mais uma dessas. A gente sabe que os carros da Ford são problemáticos. Quem tem Ranger hoje sabe que é problemática, sabe que tem problema de DPF. Quem tem Fusion com a série 910 sabe dos problemas de motor, outros problemas de câmbio. Então, direção elétrica, então, foi de Fusion, foi de Focus, foi de New Fiesta, tudo dando problema. E sempre os carros delas têm uma qualidade, podem ser lindos, podem ter um apelo tecnológico, mas ela joga com a questão comercial, com influenciadores, tudo, para poder falar que os carros delas são bons. Eu vou falar, não são. Eu tive 2. Os 2 eram problemas de transmissão. A EcoSport, que era da minha esposa, e meu Ford Fusion híbrido, que tinha um problema crônico na transmissão HF35, de conhecimento da Ford, onde lá nos Estados Unidos ela fez as campanhas, fez a reparação gratuita, e aqui no Brasil, eles falam que foi só eu que movi a ação contra a Ford para pedir indenização sobre a transmissão, talvez por eu ter tido acesso aos documentos e ter um nível de conhecimento e entendimento sobre vício oculto, que sei que é meu direito, a garantia, e ter tido o tempo, a disponibilidade para brigar, porque quase todos os consumidores se sentem muito frágeis de terem que demandar, ainda mais quando envolve questões técnicas, quando uma das gigantes no mundo da questão de fabricação de veículo. Mas quando o direito está do seu lado, quando a verdade está do seu lado, as coisas acontecem de forma que, digamos, que eu fui abençoado e os documentos surgiram e são todos verdadeiros, ela não tem como contestar os documentos dela mesma, que provam que ela sabia do problema e que hoje ela tem que indenizar. Mas isso é só para quem tem muito tempo e disponibilidade, porque já tem mais de 3 anos, há poucos dias teve a perícia. Eles perderam as chaves do meu carro, desapareceram com a transmissão que deveria ser periciada, talvez é para só não evidenciar de uma forma categórica, porque eu não quero acordo com ela, eu quero que ela seja condenada, e assim que tiver a condenação, nós vamos cada vez mais divulgar a falácia, a forma irresponsável com que ela trata os consumidores brasileiros e exigir dos órgãos regulamentadores, em especial da Senacom, que obrigue ela a fazer os recalls, porque se há na legislação falando que o prejuízo traz também questões psíquicas, um desgaste ao consumidor, questões de saúde do consumidor, prejuízo causa isso,
é direito até o recall. Então, vamos lutar pelos nossos direitos. Eu agradeço a atenção. Se você é mais um forgido pela Ford, compartilhe esse vídeo, dê um like, ajuda a gente a divulgar, a compartilhar com outras pessoas, a evitar que outras pessoas comprem carros com a transmissão Power Shift e exija os seus direitos, o seu direito da recompra, tá? Porque quando um vício não é sanável, indiferente do carro ter 5, 10, 20 anos, a Ford vai ter que te indenizar. Então, fico meu muito obrigado aí, desculpe o tempo todo aí que eu tomei de vocês, mas espero que vocês aproveitem aí as informações do vídeo. Até logo!